Esse é o Ancapso e nós vamos falar de um caso muito triste, né? Um garoto, uma criança de 9 anos de idade, invadiu um hospital veterinário ali numa cidade lá no interior do Paraná e acabou matando 23 animais, né? Principalmente coelhos e patinhos e coelhinhos, porquinhos da Índia, né? Infelizmente, realmente muito triste esse tipo de coisa, triste pelos dois aspectos, né? Lógico, triste pelos animais mortos, mas triste por essa criança que vai ficar marcada com essa história também. É realmente impressionante o que aconteceu aqui, né? Isso revela, lógico, traços de psicopatia. Espera-se que um psicólogo avalie essa criança para ver se tem alguma coisa, porque se essa criança está indo nesse caminho com 9 anos de idade, o que vai acontecer quando for um adulto, né? Como é criança, 9 anos de idade, pode ser que seja possível um tratamento. Vamos entender esse caso aqui, porque muita gente está injuriada com o fato de que o menino não vai ser punido. E não vai, pela lei brasileira não vai. Essa notícia foi sugerida por Luciano Albano, maçom libertário, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o que aconteceu, né? Uma criança de 9 anos invadiu um hospital veterinário numa cidadezinha lá do interior do Paraná, na cidade de Nova Fátima. A fazendinha, esse hospital veterinário tinha criado uma fazendinha para comemorar o Dia das Crianças. Então, no dia anterior, no dia 12 de outubro, né, várias crianças estiveram lá no local. O menino, ele estava presente nessa inauguração com um grupo de crianças no sábado. Só que aí ele voltou no dia seguinte, no dia 13, né, que não estava funcionando a coisa lá, e acompanhado de um cachorro, e pulou a cerca, entrou nessa fazendinha dos animais e começou a atacar os animais que estavam ali, né? Eu imagino que ele imaginou que não estava sendo filmado, mas tinha uma câmera de segurança ali, né? Então ele foi filmado, tem as imagens todas. Eu não posso botar para você porque realmente é muito triste, né? Mas a imagem mostra ele pulando, que ele usou essa cadeira aqui para pular o muro aqui da fazendinha, né? A fazendinha é isso daqui, ó, são algumas casinhas aqui que estavam os patinhos, porquinho da Índia, os coelhinhos e não sei o que lá aqui nessa região. Aí ele entrou aqui dentro e começou a chutar os animais, a pisar nos animais, parece que teve animal desmembrado. É uma coisa realmente assustadora, tá? Quando você vê essa história de grandes psicopatas, né, criminosos seriais e coisa e tal, é muito comum você ouvir o relato de que eram crianças que maltrataram animais quando novas, né, quando criança, né, ou seja, na infância ele tem esse interesse sádico, né, esse desejo sádico de machucar animais. Mas é importante notar também que também tem crianças que apresentam esse tipo de desvio, né, que quando são crianças acabam fazendo mal em animais e coisa e tal, mas que depois crescem e se tornam pessoas normais na vida adulta, ou seja, passam por uma fase, né, tiveram por algum desvio, estão projetando alguma coisa, estão fantasiando, né? Criança fantasia muito, ela tá ali no mundo dela, mas ela tá no mundo real, mas ela tá na verdade no mundo na cabeça dela, que ela tá fantasiando aquilo ali de alguma coisa, e espera-se, né, a maior parte das pessoas supera isso, quando chega numa idade, isso a pessoa resolve, né? Então eu acho muito importante também as pessoas não considerarem que essa criança aqui, ela revela traços de psicopatia. Sim, revela. É importante ser acompanhada por um psicólogo, por alguma pessoa experiente da área, certamente é importante, mas isso não quer dizer que essa criança necessariamente vai se tornar um criminoso, vai se tornar um psicopata no futuro e coisa e tal. Inclusive é importante, a criança não está identificada aqui, mas é uma cidade de poucos mil habitantes, né? Infelizmente, eu já morei em cidade pequena assim, todo mundo já sabe quem é a criança a essa altura lá na cidade, né? Cidade pequena não tem esse negócio, né? E bom, então assim, infelizmente essa criança, eu acho que o ideal era sair de lá, ir para outro lugar, ter um tratamento para poder realmente recuperar disso daí, porque lá na cidade ela vai ficar marcada com esse crime, e isso pode até piorar essa situação, essa compulsão dela por esse tipo de violência, né? Então, de novo, não achem que a criança necessariamente vai se tornar um adulto psicopata. Não, tem que ser acompanhado, tem que ter. Eu espero que o Conselho Tutelar lá do Paraná esteja acompanhando o caso, veja o que está acontecendo. Parece que a criança morava com a avó, né? E, bom, aí algumas coisas que tem aqui. Do ponto de vista do direito, o pessoal está falando que tá injuriado porque a criança não vai sofrer nenhuma punição. E, de fato, no ordenamento jurídico brasileiro, né, menores de 18 anos
só podem ser punidos com medidas socioeducativas, mas menores de 12 anos, nem isso, tá? Menores de 12 anos não tem nenhuma punição, né? Entende-se que estão em formação ainda, são totalmente inimputáveis, né? Ou seja, todos os menores de 18 anos são inimputáveis, mas a partir dos 12 anos eles podem sofrer medidas socioeducativas, que é a FEBEM, né, a casa menor, chame como você quiser aí, né, ou seja, é uma punição menor do que seria um adulto, mas ainda assim é uma punição, é uma lenda que, menor de 18 anos não pega nada, não, tem punição também, eles são punidos também, só é uma punição menor do que para adultos, né. O que pode acontecer é o dono da fazendinha lá entrar com uma ação indenizatória contra a família do garoto, então a avó dele, os pais, eu não sei, né, quem for responsável pela criança, vai ter que pagar o prejuízo da fazendinha. E também pode ser, se houver a indicação de que o garoto fez isso por sugestão dos pais ou por sugestão da avó, de alguma forma e coisa e tal, aí essa pessoa pode também ser imputada nesse crime, tá? Mas em princípio, realmente, a criança não vai acontecer nada com ela, eu só espero que exista um acompanhamento psicológico aí, que o pessoal faça alguma coisa nesse sentido, porque realmente é um risco isso, né? É uma situação que mostra um grau de psicopatia, né? Eu falei sobre isso lá no meu canal Hoje no X, né? Que realmente estou falando muito sobre isso no X, o pessoal comentando muito esse caso. A criança não tinha histórico de violência e coisa e tal, mas esse daí é um histórico, é o que eu falo para vocês. Pode não ser nada, tá? Pode ser que a criança estava no mundo dela lá, da imaginação dela, imaginando uma outra coisa totalmente diferente, e não tem nada, a criança vai superar isso, tem que aprender que é errado, evidentemente, mas vai superar isso e quando for um adulto não vai ter nada, né? Mas, de novo, é importante ver isso daí. Enfim, eu acho importante acrescentar que eu sou um grande defensor do ser humano, eu acho que animais lógico, são importantes, não se deve fazer maldade com animais, mas o ser humano é mais importante que tudo, né? Entre salvar um animal e salvar um ser humano, salva-se o ser humano, né? O animal, se não tiver, se puder salvar os dois, melhor, evidentemente, mas se tiver que escolher entre um, salva-se o ser humano. Isso, curiosamente, é cada vez menor o número de pessoas que pensa dessa forma, né? Eu acho isso muito triste, porque a raça humana precisa disso, né? O ser humano é um animal como todos os outros e a gente precisa do apoio dos semelhantes, né? Agora, é lógico, essa minha preferência pelo ser humano não quer dizer que eu ache justo a criança ir lá e matar animalzinho, não. Isso é um absurdo completo, né? Eu espero que a avó dele faça uma punição severa e, mais do que isso, procure um psicólogo para resolver isso daí. Bom, finalmente, como é que isso seria resolvido na ética libertária, né? Mais uma vez, você tem exatamente a situação em que a criança é menor de idade, então ela é tutorada pelos pais, então a família teria que responder por esse prejuízo, né? É o mesmo caso aqui, né? É lógico, no mínimo, houve uma agressão à propriedade privada dos donos dos animais nesse caso, né? Então justificaria o uso de violência contra a criança e os pais da criança, a família da criança nesse caso, os responsáveis da criança, para ter uma indenização adequada da violência cometida, né? Só aquele ponto que eu aviso a vocês que não é consenso entre os libertários, mas é uma opinião pessoal minha. A única forma de punição na ética libertária que realmente é adequada à ética libertária é a multa. Então, de qualquer forma, a punição seria na forma financeira. A família do garoto teria que pagar essa grana, teria que pagar não apenas o prejuízo material causado pelo menino, mas também mais um extra que seria a punição na forma de multa, né? Seria o adicional que teria que ser pago também ao dono dos animais. Enfim, mais uma vez, espero que coloquem um garoto no psicólogo, ele está precisando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.